Olá, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa, do Instituto do Movimento da Tradição Pienomista Reformada Brasileira. Seja bem-vindo ao terceiro vídeo da nossa série, intitulado Cristo, o Soberano Absoluto, a centralidade de sua autoridade. Bom, neste vídeo vamos examinar a autoridade suprema de Cristo, que é a base e o pilar de toda a ordem divina na criação. A Escritura declara de forma inequívoca que toda a autoridade nos céus e na terra foi confiada a Jesus, foi entregue a Ele. Mateus 28, 18. Essa soberania não se restringe à esfera espiritual, mas se estende a todos os aspectos da vida humana, incluindo a organização da sociedade e a transformação cultural. Cristo é o soberano absoluto, o sustentador de todas as coisas, conforme afirmado em Colossenses 1, 16 a 17, onde lemos que, por meio dele, todas as coisas foram criadas, e que ele é, de fato, a força que mantém o universo unido. Essa autoridade divina é o fundamento sobre o qual repousa o governo de Deus, e é por meio dela, dessa autoridade, que a lei de Deus se manifesta integralmente em todas as áreas da existência. Vamos refletir sobre como a centralidade da autoridade de Cristo desafia as estruturas seculares e convoca os crentes a viverem em total submissão a Ele. Essa submissão não significa meramente a adoração pessoal, mas também a transformação das instituições da sociedade segundo os preceitos da palavra de Deus. Em outras palavras, a autoridade absoluta de Cristo é o critério pelo qual avaliamos e reestruturamos toda a ordem social, cultural e política. Prepare-se, para mais uma análise profunda e sistemática, que demonstrará como o domínio soberano de Cristo é a chave para a aplicação plena da lei divina e para a edificação de um mundo que reflita o reino de Deus. Vamos juntos explorar essa verdade que transforma a vida do crente e a sociedade, reafirmando que Cristo, o soberano absoluto, é o centro e a razão de todo governo e ordem. A verdadeira autoridade divina, conforme revelada nas Escrituras, não se restringe a uma esfera exclusiva da salvação ou a um mero domínio espiritual. Em Mateus 28, 18, Jesus declara: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Essa afirmação revela que Cristo é soberano sobre todas as áreas da existência humana, espiritual, social, política e cultural. A ideia de dividir o governo de Deus em dois reinos, um redentor e outro civil, como proposto na teologia dos dois reinos, do luteranismo, fragmenta essa soberania absoluta e cria uma falsa dicotomia. O governo, domínio ou autoridade de Deus se estende a todas as esferas da vida. E a lei de Deus deve ser aplicada
integralmente para transformar toda a sociedade. A teologia dos dois reinos sustenta que há uma divisão entre o reino da graça, onde a redenção se manifesta, e o reino da natureza, que lida com assuntos civis e seculares. Essa separação, embora tenha sido proposta com a finalidade de proteger a esfera espiritual dos enganos do mundo, resulta em uma evasão da responsabilidade dos crentes em exercer domínio na ordem social. Romanos 13, 1 a 7 nos ensina que toda a autoridade vem de Deus e, por conseguinte, todas as estruturas governamentais devem ser submetidas aos preceitos divinos. Ao adotar uma abordagem dualista, a teologia dos dois reinos permite que os cristãos se isentem de exercer o domínio piedoso e a transformação cultural que o Evangelho exige. Em contraste, o dominionismo reconstrucionismo cristão afirma que a obediência à lei de Deus deve permear todas as áreas da vida, unificando o espiritual e o civil sob o reinado de Cristo. É através da obediência à lei de Deus que se exerce o domínio piedoso, o domínio cristão. Para os dominionistas e reconstrucionistas, a integridade da autoridade de Deus implica que os crentes têm o dever de transformar a sociedade em sua totalidade. Não se trata apenas de buscar a salvação pessoal, mas de aplicar a ética da lei de Deus em todas as esferas, na família, na cultura, no governo civil e na economia. Essa visão é sustentada por passagens como Colossenses 1, 16 a 17, que afirma que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, e 1 Pedro 2,9, que declara que somos um sacerdócio real. Assim, a rejeição da visão dualista dos dois reinos é, na verdade, uma chamada para que cada crente assuma sua responsabilidade integral diante do governo de Deus, influenciando o mundo de maneira holística. O Salmo 2 oferece uma visão poderosa da autoridade de Deus sobre todas as nações, proclamando que Deus estabeleceu seu Filho como rei e que todas as nações seriam dadas como herança. Salmos 2, 7 a 8. Essa passagem demonstra que não existe um reino civil autônomo, mas uma única ordem na qual Cristo reina supremo. Essa realidade refuta a ideia de que as bênçãos e o juízo divino se aplicam apenas ao reino da graça, mostrando que o governo de Deus se estende de forma plena a toda a criação. Assim, os dominionistas argumentam que, se a autoridade de Cristo é absoluta, todas as instituições humanas, incluindo o Estado, devem ser reorganizadas, restauradas, reconstruídas à luz da lei de Deus. Em suma, a separação defendida pela teologia dos dois reinos cria uma divisão artificial que enfraquece o chamado do Evangelho para a transformação total do mundo. O dominionismo reconstrucionismo cristão, por sua vez, enfatiza que o governo ou reino de Deus é indivisível, absoluto, exigindo que os crentes vivam e trabalhem sob os preceitos da lei divina, em todas as áreas da vida. Essa abordagem não só reafirma a soberania de Cristo,
mas também impõe uma responsabilidade moral e ética plena sobre cada cristão para que o reino de Deus seja evidente na sociedade. Quando a autoridade de Cristo é aplicada integralmente, o mundo se transforma e a justiça de Deus se manifesta em cada aspecto da existência humana. A teologia dos dois reinos, ao tentar segregar o domínio espiritual do civil, fragmenta a soberania absoluta de Deus, revelada em Cristo. Conforme defendido por teólogos dominionistas e reconstrucionistas como Rushdoony, Gary North, Greg Bunsen e David Chilton, a aplicação da lei de Deus deve abranger todas as áreas da vida, sem divisões artificiais. O Salmo 2 testemunha essa verdade, afirmando que toda a autoridade vem de Deus e que Cristo reina supremo sobre todas as nações. Assim, a visão que proclamamos, é que a transformação verdadeira da sociedade só ocorrerá quando a totalidade do governo divino for aplicada de forma integral, unificando o espiritual e o civil sob a autoridade única de Cristo. Essa é a chamada para que os crentes se engajem ativamente na reconstrução do mundo, conforme os moldes ou preceitos da palavra de Deus, assumindo sua responsabilidade em todas as esferas da vida. Bom, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, peço que curta, comente e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Obrigado pela sua atenção e até mais.